Shalom! Eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto da terra da Bíblia. E este é o meu convite: aprenda hebraico e assim aprofunde o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. Bem, toda semana eu trago aqui um aprendizado da língua hebraica, sempre ligado a uma novidade aqui da Terra Santa. Então, assistindo meus vídeos, você aprende a língua original da Bíblia e você ainda fica por dentro das notícias aqui de Israel, tá bem? E não perca o final desse vídeo, é porque é ali que tem um aprendizado de hebraico que eu fiz para você, tá bem? Não perca! E a notícia dessa semana está ligado à economia. Vamos falar um pouquinho de economia aqui na Terra Santa. E a novidade é que a moeda aqui de Israel, o shekel, é hoje considerada a moeda que mais se valoriza no mundo frente ao dólar. Então assista esse vídeo que eu quero te explicar esse fenômeno. E o mais interessante de tudo é que o nome da moeda, o shekel, é a mesma moeda da época bíblica. E, inclusive, tem um famoso milagre de Jesus ligado à moeda ao shekel. Acompanhe nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para você fazer parte da nossa comunidade de estudantes do hebraico. No momento que você se inscreve, você recebe o meu vídeo exclusivo que eu filmei na Galileia, o hebraico por detrás do Sermão da Montanha. Você também recebe 2 PDFs com um Aleph Bet, o abecedário da língua hebraica, que é o primeiro passo para você aprender hebraico. E também você vai ficar por dentro das minhas lives e cursos ao vivo de hebraico aqui direto de Israel, tá bem? Inscreva-se, o link está no descritivo desse vídeo. Legal, e a notícia dessa semana é a supervalorização da moeda aqui de Israel, o shekel, frente ao dólar. Hoje o shekel é considerada a moeda que mais se valoriza frente ao dólar no mundo. Para você comprar $1 aqui em Israel, você precisa de 3,07 shekel. Mas há não muito tempo atrás, você estava precisando de quase 4 shekel para comprar o mesmo dólar. E a pergunta é, por que o shekel se valoriza tanto frente ao dólar? Por 3 razões. A primeira razão é que Israel foi um dos países que mais rapidamente vacinou a população contra o coronavírus. Isso fez com que Israel e a sua economia saíssem mais rápido da crise e tomasse a dianteira aí na economia global. A segunda razão que faz o shekel se valorizar tanto aqui em Israel é que a economia do país é baseada em tecnologia. Então está entrando muito dólar de investimento aqui no país e o mercado aqui está saturado de dólar. E o terceiro é que o israelense, assim como o brasileiro e a população mundial, ainda não começou a viajar e circular pelo mundo por conta da recuperação aí do mundo na pós-pandemia. Então o pessoal está comprando pouco dólar, então fica muito dólar aqui no mercado disponível, com pouca gente comprando. Então isso faz desvalorizar o dólar aqui dentro de Israel, tá bem? Essas são as razões econômicas. E o mais interessante de tudo isso é que o nome da moeda aqui de Israel, o shekel, é o mesmo nome da moeda que existia aqui na Terra Santa na época bíblica, também era o shekel. E, inclusive, na nossa Bíblia, lá nos primeiros livros da Bíblia, já existia a determinação de uma oferta que se dava para o Templo de Jerusalém, que se chamava a oferta do meio shekel. Veja só, acompanhem comigo. Êxodo capítulo 30, versículo 15. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio shekel, quando derem a oferta do Senhor. Perceba que a Bíblia quis estabelecer um valor que seria possível de ser pago pelo pobre e que também fosse significativo para o rico, e chegou no valor do meio shekel. Esse imposto na época bíblica, então, era conhecido como o imposto do meio shekel e era cobrado inclusive na época de Jesus. Os arqueólogos encontraram na região do Templo de Jerusalém algumas moedas do meio shekel, a gente sabe como elas eram. Existe uma história nos evangelhos
em que os cobradores de impostos do templo, do meio shekel, chegam até Cafarnaum e ali estavam Jesus e Pedro. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 17. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Disse-lhe Jesus: vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Note nessa passagem uma coisa interessante. O Novo Testamento foi escrito em grego para evangelizar o Império Romano. Mas por baixo dessa verniz de grego está toda a cultura hebraica. Veja como até o termo meio shekel foi traduzido para o grego, fazendo a conversão para a moeda grega, o dracma. Meio shekel comprava 2 dracmas. Bem, e no século XX, o hebraico renasceu aqui na Terra Santa, inclusive os termos hebraicos para a economia. Então, alguns foram fáceis. Por exemplo, a moeda, o shekel, ela renasceu aqui no século XX, homenageando o shekel do mundo bíblico. Mas para algumas outras palavras, a Bíblia não fornecia vocabulário. Por exemplo, mercado. Quando a gente fala o mercado do dólar ou o mercado de ações, essa palavra mercado não existe na Bíblia para mercado da economia. Então o que os linguistas no século XX fizeram? Eles foram numa palavra muito comum aqui no Oriente Médio, que é o shuk, ou souk, ou suk. Aqui em todo o país aqui do Oriente Médio existe um bazar, ou um mercado, que é chamado de shuk, ou souk. E então os linguistas pegaram esse termo, shuk, e hoje shuk quer dizer mercado aqui no hebraico. O mercado do dólar, ou o mercado das ações, é o shuk do dólar, o shuk das ações. Agora, teve algumas palavras que foi mais difícil achar uma relação. Por exemplo, a palavra inflação. Apesar que na época bíblica também existia o fenômeno da inflação, mas o pessoal lá aparentemente não estava muito consciente disso. Então foi muito difícil achar uma palavra para o hebraico para determinar inflação, mas é necessário. Então o que fizeram? Simplesmente copiaram do inglês e a palavra ficou inflácia em hebraico. Olha só, não é uma palavra muito bonita, né? Inflácia, se percebe que é um estrangeirismo, mas é usado assim no dia a dia, está sempre no jornal. Infelizmente aparece muito essa palavra nos jornais aqui de Israel também. E eu quero aproveitar para te mostrar como ler o hebraico não tem segredo algum. Primeira regra: o hebraico a gente lê ao contrário do português, da direita para a esquerda. Segundo, cada letrinha do hebraico corresponde a uma letrinha do português, tá bem? Então não precisa decorar, é só com o uso você vai acabar aprendendo. Então eu quero te dar esse exemplo. Olha só, a moeda aqui de Israel, tanto na nossa época quanto na época de Jesus, era o shekel. Então veja só, a primeira letrinha é o shin. Ela corresponde no português ao X ou ao SH. Esses pontinhos embaixo da letrinha são as vogais. Essa é a vogal E. Então o que a gente tem aí? She. A segunda letrinha, o Kuf, corresponde nas letras latinas ao K. De novo, a vogal embaixo, representada pelos pontinhos, é a vogal E. Então a gente tem She, Que. E a terceira letrinha é o Lamed, que corresponde ao L em português. Olha aí a relação Lamed hebraico, L português, tá bem? Tem um vínculo aí com as letras, são todas línguas do Mediterrâneo. E muito bem, então é o L, não tem pontinho algum embaixo, então é o L puro. Então, shekel.
Kel. Olha só, não é fácil. Legal, e esse foi o nosso vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado, deixa aí o seu comentário e continue acompanhando esses vídeos semanalmente, você aprende hebraico e fica por dentro das notícias aqui da Terra da Bíblia. A gente se vê na próxima semana.